Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho dar uma palavra para vocês de alerta. Serve para mim e serve para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Irmão, o inimigo ele é sujo. O inimigo ele não conhece nós por completo. O inimigo ele só conhece de nós as nossas fraquezas. E é aí que o inimigo vai trabalhar. Repare uma coisa, quando você vai fazer uma faxina da casa e no canto lá em cima da parede tem uma teia de aranha, você pega aquela teia de aranha, passa a vassoura, tira ela e no outro dia a teia de aranha está lá. Porque se a gente matasse a aranha, ela não voltava mais. Isso eu estou falando uma parábola. O inimigo ele age por repetição. Na sua mente, nos seus olhos, na sua boca e aqui, no seu coração. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Efésios 4, capítulo 26. Está escrito assim a santa palavra: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu estou fazendo um resumo aqui. A palavra de Deus diz que a gente pode se irar. Nós somos carne, não somos falhos. O próprio Jesus se aborreceu lá no templo. Enfim, você sabe a história. Mas a palavra de Deus disse aqui para a gente não pecar. E diz mais: não se ponha o sol sobre vossa ira. O que é isso, pastor? Não se põe o sol sobre vossa ira. Eu vou dar um exemplo. Você é casado, briga durante o dia, deita, vira para lá, vira para cá. Chega no outro dia, ainda continua separado. Ainda continua com aquela mágoa, ainda continua com aquele ressentimento. Se pôs o sol e o sol nasce, você ainda continua com aquela mágoa, com aquela chateação com o seu marido. Eu só estou dando um exemplo. Só quem te conhece é Deus e só quem sabe quem está passando uma luta é você. Só você sabe o que está passando dentro do seu coração. Mas no versículo 27, que é a tônica da mensagem, é o seguinte: não deis lugar ao diabo. Os mais velhos antigamente falavam assim: menina, tá vendo aí? Porque estão falando de você porque você deu lugar. Fulano, você deu lugar a isso. Ciclano, você deu lugar. Sempre as pessoas falam: estão falando de você porque você deu lugar. E às vezes nós estamos dando lugar para o diabo. Jesus é tão educado que diz que eis que estou à porta e bato. O diabo não. Ele precisa de uma brecha desse tamanho para fazer o arraso. E às vezes nós damos a brecha quando olhamos, quando falamos, quando pensamos e quando guardamos. E outra brecha aqui, ó. Celular. Que hoje é uma brecha que só Jesus sabe. Para quem usa muito o WhatsApp, esse negócio todo, é uma brecha muito grande. A palavra de Deus diz que nós não devemos colocar coisas mais diante dos nossos olhos. Cristão que está assistindo novela. Ah, por que isso? Não. É brecha. Amém? Mas uma palavra que eu estava pregando essa semana foi lá em 2 Crônicas 32. Abra a tua Bíblia em 2º livro das Crônicas 32. Você dá pausa para procurar, tá bom? E eu vou ler. Versículo 1 diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Irmão, aqui o rei da Síria, que significa o inimigo, acampou em Judá. Entendeu? Acampou para atacar Jerusalém. Então ele acampou de longe, observando o povo de Judá. E o rei da Síria tentando entrar para tentar dividir. Meu irmão, minha irmã, aonde tem divisão, Deus não está. A palavra de Deus diz que o reino dividido ele não subsiste. Então tenha cuidado. E intentou separá-lo para si. Quer dizer, depois da fidelidade, quando você está buscando a Deus, quando você está indo para a igreja, sendo fiel à palavra, porque dinheiro todo mundo dá.
Tá entendendo? Dinheiro por dinheiro todo mundo dá. Até para você dizimar, ofertar, você tem que ter entendimento, amor e fé. Só isso. Então, não é só porque você é fiel que não vai vir. Às vezes, nós temos que ter cuidado com nós mesmos. Mas depois dessa fidelidade veio o Senaqueribe. Tem aquele ditado que fala: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais você está indo para a igreja, parece que as coisas pioram. Não é. É o inimigo entrando na sua mente, fazendo com que você desista. Não desista. Amém? Depois dessa fidelidade. Por que, pastor, o inimigo só entra na fidelidade? O inimigo ele só pode pegar uma pessoa quando ela está fiel a Deus. Porque se ela for desobediente à palavra de Deus, aquela pessoa que é desobediente já está na mão do inimigo. Então é por isso que ele tenta mais você quando você é fiel. Mesmo você não estando tão muito frequente, mesmo você não estando tão muito bem, mas se Deus vê algo no seu coração, entendendo? Você vai e ora, você vai e jejua, você vai frequentar a casa de Deus. O inimigo ele quer te atrapalhar, ele conhece. Está entendendo? Então não se acuse muitas vezes. Busque a Deus. Sujeite a Deus, resista a esse inimigo e ele vai fugir de você. No versículo 2 diz assim: e vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Aí, Ezequias, ele foi inteligente. Ele era rei de Israel, lá de Jerusalém, e começou a observar. É isso que você tem que fazer. Abrir seus olhos espirituais. Observar. Muitos falam: pastor, temos que orar e vigiar. Não, temos que vigiar e orar. Às vezes tem pessoas que se dizem ser de Deus, mas são enviadas pelo inimigo. Nós temos que observar, ver de longe com visão de águia. Às vezes, quando estamos fora da situação ou por cima da situação, nós vemos melhor. E aqui diz, que ele viu que Senaqueribe vinha com o rosto de guerra. Irmão, você tem que orar, buscar de Deus um fruto, um dom do Espírito Santo chamado discernimento de espírito. A palavra de Deus diz que um cego não pode guiar o outro. Como é que você vai ter sabedoria, dons espirituais, se não está se alimentando da palavra? Dizendo, se alimentando de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Não. Porque Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. E quando você vai ver, você fala assim: oh meu Deus do céu, pastor, eu pensava que essa pessoa não ia fazer isso. Olha, parecia uma pessoa de Deus e no final te enrolou. Você está entendendo que coisa séria? Você tem que enxergar, pedir a Deus para te mostrar. No versículo 3 diz assim: teve conselhos com seus príncipes e seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles ajudaram. O mais importante aqui, teve conselho. Os mais velhos falam assim: quem não ouve conselho, ouve o quê? Coitado. Qual o conselho que nós devemos ter aqui? Nós devemos ter o conselho da palavra de Deus. Em Isaías 9,6 diz que ele é conselheiro, príncipe forte. Quem aconselha o senhor e a senhora é a palavra de Deus. Quando pastor, você se arruma e diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala o que eu preciso ouvir. E Deus vai te falar na palavra. Não fica buscando fonte em pessoas, não. Teve conselho com os príncipes e seus varões para que tapasse. O que foi Ezequias fez? Ele chamou lá os príncipes, reuniu e disse: olha, eu já vi aí. Temos que tapar as fontes d'água, porque o inimigo pode entrar por essas fontes d'água aí. Por que está falando aqui fontes d'água? Vamos lá. Eu não sei se você conhece cão farejador, o cão da polícia. Você pega um objeto, porventura esse celular aqui, dá para ele cheirar e solta ele. Ele vai achar o dono desse celular. Mas na fuga, né? Na fuga. Quando o meliante está fugindo. Mas se esse meliante entrar dentro da água de um rio ou de um mar, o cheiro da pessoa vai sumir. Então, por que os inimigos queriam entrar pelas águas? Porque ele entrava pelas águas, não fazia barulho, e ele entraria por baixo ali. Depois, quando saísse, fazia uma surpresa. Cuidado.
antes de o inimigo fazer algo na sua vida, ele vai te cegar, te dando um banquete. Tenha cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Ele vem com pé de veludo. Você vê que ele entrar pela fonte d'água. Mas Ezequias teve o quê? Ele disse, gente, vamos tapar a fonte d'água porque o inimigo vai entrar. E às vezes você espanta quem te ajuda. Você se aborrece com quem te ajuda. Ezequias teve uma visão espiritual, teve uma visão diária. Vamos tapar porque o inimigo vai entrar. Meu amigo, minha amiga, você sabe o seu ponto fraco. Você sabe. Por exemplo, pastor, eu gosto de tomar um cafezinho de tarde, todo dia, 5 horas da tarde. Mas se eu não tomar o cafezinho, eu sinto dor de cabeça. Você está escravo dele. Seu ponto fraco é esse. Então você tem que vigiar, ver qual é o meu ponto fraco. Eu não quero cometer o mesmo erro 2 vezes. Não, eu vou vigiar, vou ver qual é o meu ponto fraco. Porque, meu irmão, o inimigo é como uma aranha. Se você não matar essa aranha, ele vai tecer a mesma teia no mesmo lugar. Aqui dentro da sua mente. E ele disse, vamos tapar as fontes d'água. E às vezes nós colocamos culpa no inimigo, nós colocamos culpa no pastor, nós colocamos culpa em A, em B, em C, e a culpa é nossa. Porque nós já sabemos o que devemos fazer e não tapamos as fontes. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Você já foi avisado muitas vezes através da palavra. Você sabe o seu ponto fraco, o inimigo já viu. Mesmo que você não fale nada, mas ele fica te observando. Se você presta atenção, ele acampou aqui em Judá. Ficou observando como é que funciona o processo lá. O inimigo está te observando. Essa palavra veio para te alertar. Aí o que aconteceu no versículo 4? Assim muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes. Olha que interessante. Aqui o inimigo queria separar. Entendeu? No versículo 1. Mas aqui no 4, Ezequias teve uma visão. Não, temos que nos ajuntar para tapar as fontes d'água. Andarão 2 juntos se um estiver de acordo. Você tem que estar junto com a palavra. Você tem que estar junto com os seus familiares. Você tem que estar junto com o pastor da sua igreja. Entendeu? Não sai procurando. Oh, irmão, me revela isso, me revela aquilo. Cuidado, tem lobo e pele de cordeiro. Aqui diz, assim muito o povo se ajuntou. Quer dizer, a união, a unidade faz com que você vença. Assim muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes. Meu irmão, sozinho você não consegue. Como também um ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Aí, ó. Ezequias falou assim, vamos nos ajuntar, vamos tapar. Mas ele fez a pergunta, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? É o que Deus está perguntando. Por que está vindo de novo esse mal? Por que está vindo de novo esse problema? Hoje ninguém está burro, irmão. Hoje ninguém está burro. Ele está perguntando, por que os inimigos achariam tantas águas? Por que essa tentação está vindo de novo? Porque você está deixando a aranha voltar. Você não está tirando, você está tirando só a teia, mas não matou a aranha. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, 2, na parte final. Maldição sem causa não se cumpre. É muito interessante, lá em Jeremias capítulo 42, versículo 6, diz que nós devemos, se a palavra quando ela vem, sendo boa ou sendo má, nós devemos obedecer para que iremos bem, para que tenhamos vitória. Mas tem muitas pessoas que é guiada pelo coração. Muitas pessoas que sabem qual é o ponto fraco e dizem, não, eu vou até ali, eu não consigo, eu vou fazer. Não, tape as fontes das águas, porque o inimigo vai entrar, se ele não já entrou. Depois você fala assim, ô pastor, eu deveria ter ouvido, poxa, eu me arrependi tanto, não deveria ter feito isso. Não deveria ter ficado com fulano. Não deveria ter dito isso. Como diz por aí, chorar pelo leite derramado. Ele disse, vamos nos ajuntar e vamos tapar as fontes d'água. Aqui diz, versículo 5, e ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado, até as torres. Vamos por parte. Ele se fortificou. O que é se fortificar, pastor? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A palavra, meu irmão, a palavra. Deus só fala através da sua palavra. Se fortificar e ir para os cultos. Se fortalecer
pegar um papelzinho, escrever o que o pastor pregou, meditar. E o que acontece? E edificar o muro quebrado. O que é muro quebrado? Algo lá atrás que você não resolveu, que hoje você tem que resolver. Porque se você deixar aquele muro quebrado, aquela brecha aberta, ele vai voltar. Então vá se resolver, vá pedir perdão, vá liberar perdão, vai encontrar aquela pessoa, vai edificar o muro quebrado. Aí diz, e levantou outro muro para fora. O que acontece? Ele pegou, levantou outro muro para fora, já prevenindo a entrada. Eu vou levantar esse muro depois das fontes d'água para o inimigo não entrar. Santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Fique esperto. Se fortaleça no Senhor. Edifica outro muro para o inimigo não voltar, porque ele não vai desistir. Ele saiu, mas está esperando uma brecha, ele está acampado esperando uma brecha. Às vezes você não entende o mundo espiritual. E diz assim, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos com abundância. O que significa isso, na cidade de Davi? Porque, meu irmão, Davi foi um grande rei. Que ele errou, ele pecou. Mas ele se arrependeu. E às vezes, ninguém sabe o que está aí dentro. Às vezes, você está fazendo coisas que ninguém sabe. E Deus está dizendo, se arrependa como Davi. Seja um homem e seja uma mulher, segundo o coração dele. E diz assim, e fez armas e escudos em abundância. Quais são as armas? A nossa fé. Quais são as armas? A palavra de Deus, a Bíblia. Quais são as armas? Obediência. Quais são as armas? Coisas que você não deveria fazer. Pega isso e joga fora. Tapa essas fontes d'água. Você entendeu? Todo o vídeo que eu fizer, eu quero que você pegasse um copo com água e deixasse do seu lado. Amém? Tape as fontes d'água. O inimigo, ele vem tão somente para roubar, para matar e para destruir. Ele sabe o teu ponto fraco. E às vezes, ninguém está vendo. Ninguém está te olhando. Mas ele está vendo. E está te dando alerta. Tape as brechas. Feche as brechas para o inimigo não entrar. Às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão caídas. Essa palavra foi para alertar você, meu irmão. Não foi para te acusar. Essa palavra veio para abrir seus olhos. Porque o bicho, ele é sujo. Ele toma a sua mente. Porque ele domina seu corpo todo. E às vezes, você sabe que não é para fazer algo e faz. E dizendo, eu tenho direito, não. Ajunta lá. Ajunta a sua fé. Se ajunte com a palavra de Deus. E tape as fontes d'água para o seu bem. Tá bom? Eu tô com 24 inscritos nesse canal. A minha meta é chegar a 50. Daí só se Deus permitir, porque a minha intenção é de propagar o Evangelho. Se você recebeu essa palavra através das notificações, compartilhe, porque essa palavra é para dar livramentos às pessoas. E depois que Deus te der um livramento, Ele vai te dar uma bênção. E talvez Deus esteja te livrando de você mesmo. Às vezes nós pensamos que nós nos conhecemos, mas quem conhece de verdade nós é Deus. E através dessa palavra, com todo respeito, Deus está alertando você. Amém? Compartilhe essa palavra, dê o seu like aí, se inscreva no canal, certo? No próximo vídeo, você vai pegar um copo com água e deixar do seu lado. Amém? Se fortaleça no Senhor e na força do teu poder. E outra coisa, tape as brechas, porque o inimigo vem. Mas Deus está te dando um grande livramento. Você ia fazer uma coisa. Alguém disse que você ia fazer uma coisa. Não faça. Consulte a Deus para ter vitórias. Espera no Senhor. Não se precipite. Cuidado com as palavras que saem da tua boca, porque você pode dar legalidade para Deus ou para o inimigo. Vigie seus pensamentos. Arranque coisas do seu coração. Vigie sua boca, seu olhar. E isso aqui. A internet é boa,
mas prejudica. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra que você vai estar dando livramento a pessoas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.